Bem-vindos ao Mastologia Cast, o podcast que fala sobre a saúde da mulher, das mamas, de forma ética e acolhedora. Eu sou a doutora Daniela Esteban, mastologista. Eu sou o Dr. Rogério Fenili, também mastologista, e quando a gente fala de câncer, uma das perguntas que são mais ouvidas nos consultórios é o seguinte: o que que eu posso e o que que eu não posso comer mediante aí um diagnóstico, né? Se tem alguma dieta anti-câncer, alguma dieta que ajude o tratamento, e toda mulher gosta do chocolate ali para anti-estressar, né? Será que o chocolate é permitido durante o tratamento do câncer de mama ou pós-diagnóstico? São dúvidas que a gente vai tentar tirar hoje aqui. Também vamos falar hoje sobre a alimentação durante o tratamento oncológico, manejo dos sintomas e o que realmente tem impacto na prática. Para isso, hoje a gente trouxe a nutricionista muito querida, Maria Eduarda. Bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, Maria Eduarda. E aqui não tem moleza não, viu? A gente já começa com a pergunta do milhão. Não tem aquele programa do Luciano Huck que tem a pergunta do milhão? Essa é a pergunta do milhão. Existe dieta anti-câncer? Pergunta fácil para começar o programa. Bom, então falando sobre o título da dieta anti-câncer, a dieta anti-câncer ela não existe, mas o que existe, a gente sabe pela ciência e pela prática clínica, é o padrão alimentar ao longo da vida. É ele quem contando pela obesidade, gordura corporal, a questão de exercício físico, contando num estilo de vida total. Então, a dieta, não existe nenhuma dieta anti-câncer, não há nada que a gente possa fazer com alimentos específicos, nenhum alimento milagroso chamado ali pela dieta anti-câncer. E mesmo porque a gente não faz uma dieta pensando só nisso, né? Na verdade, o que voga é você ter um estilo de vida saudável, que vai prevenir várias doenças e vai ajudar a reduzir, por exemplo, seu risco do câncer, né? Eu até queria citar para todos vocês que estão vendo um estudo bastante importante que chama PREDIMED, que foi feito uma dieta mediterrânea, né? O que é essa dieta mediterrânea, Maria Eduarda? Bom, a dieta mediterrânea é uma dieta que consiste numa base alimentar limpa, então o mais natural possível. Então, sempre pensando em gorduras boas, as gorduras poli e monoinsaturadas, que são gorduras excelentes, pensando no estresse oxidativo do nosso corpo, pensando em diminuir a obesidade e ajudando nessa composição corporal. Proteínas magras, então como peixes, carnes brancas, evitando carne vermelha. Fonte de carboidrato bom, então cereais, os tubérculos, as sementes, que são essenciais, com as gorduras boas também, muitos minerais e vitaminas. Então, pensando nessa base limpa mesmo da alimentação. O que azeite eu mais gostei, também, né? Azeite, o que eu mais gostei dessa dieta é que ele permite uma taça de vinho também na dieta. Essa parte foi bem legal. Eu acho que ela não falou isso, viu? Mas essa parte ela não está inclusa. A dieta, então, esse estudo foi bem interessante, porque ele estudou mais de 4 mil mulheres e ele comprovou na prática, né? Esse estudo foi pensado porque aquelas populações ali da Grécia, do leste da Itália, vivem mais não tinham tanto saudável. câncer. Qual o segredo desses caras? Né? O que a gente vê muito também, além pensando da própria alimentação, é o estilo de vida que essas pessoas levam. Sim. Então, tem até uma série na Netflix que se chama Blue Zones. E são as pessoas que chegam, as pessoas centenárias, né? As cidades do mundo com as pessoas com maior quantidade de centenários. E um desses lugares é na Grécia, e a gente consegue observar esse padrão de dieta mediterrâneo não só lá, mas como nos outros lugares também. Então, a gente consegue perceber que nesses lugares as pessoas têm uma movimentação maior, uma atividade física durante o dia ali, porque a atividade física é diferente de exercício físico. Aqui em São Paulo, onde a gente vive, é muito difícil, a gente tem uma mobilidade muito menor. Então, mesmo fazendo, às vezes, uma dieta saudável, a nossa mobilidade ali ao longo do dia é muito ruim. Então, nós somos considerados até sedentários, mesmo praticando ali o exercício. Eu acho que a gente devia mudar para a Grécia. Lógico. Aí, Netflix, propaganda de graça, patrocina a gente aqui. É mito isso, né? Resumindo tudo que você falou, a gente ia te perguntar se alimento cura ou piora, a gente já respondeu que não tem isso, né? E esses mitos que circulam nas redes sociais, porque a rede social é ótima, excelente, mas tem, né, muitas fake news aí. Com certeza. Muitos mitos de, não, come tal coisa, tem um alimento da vez toda semana. Né? Com certeza. Duda, e assim, durante uma paciente que está tratando um câncer, ela está
vai passar por um tratamento quimioterápico. Então, essa paciente, ela vai ter muitos efeitos colaterais da quimioterapia. Náuseas, enjoo, vômitos, falta de apetite, né? Diarreia, às vezes constipação. E elas não podem, teoricamente, perder muito peso, diminuir a imunidade dela. Então, como lidar com a alimentação, com esses efeitos colaterais todos das medicações da quimioterapia? Bom, quando a gente pensa, então, numa paciente oncológica ali, a primeira coisa que a gente pensa é em preservação da massa muscular, né? Porque o câncer, ele é uma doença catabólica, então, ele vai destruindo ali Sim. o músculo que você tem no seu corpo, a massa magra. E é o músculo, a massa magra, que vai dar longevidade pra gente, que preserva ali a nossa taxa metabólica basal, que é quanto a gente gasta durante o dia, é o nosso melhor remédio ali que a gente tem, né? Pra prevenir tanto doenças quanto se manter bem, melhorando o prognóstico daquela doença. Então, a gente tem que pensar primeiro, são vários casos, né? Então, a gente olha, cada caso é um caso. Então, olhando para uma paciente, por exemplo, que ela não consegue se alimentar direito, ela está com uma dificuldade de se alimentar por conta de náuseas, enjoo, e ela não consegue atingir a meta proteica dela que a gente tem ali na dieta. A gente começa a pensar em suplementação. Então, a gente pode usar das suplementações que a gente tem hoje, então, para ajudar a bater a meta proteica, como whey protein, outros tipos de proteína. E também pensando que essa paciente, ela não consegue comer em quantidade, a gente tem que pensar em alimentos com maior densidade calórica, que são aqueles alimentos que a gente pode comer em menor quantidade, mas que eles vão ter mais calorias ali. Então, falando de uma fruta, por exemplo, uma banana é diferente ali de uma melancia. Uma banana eu vou ter mais calorias do que um pedaço de melancia ali. Então, é só um exemplo que a gente costuma usar para essas pacientes que não conseguem comer em quantidade. Então, a gente pega esses alimentos que têm maior densidade calórica. E pensando também na questão de constipação, que acontece muito por conta do uso excessivo ali de medicamentos, por conta da própria quimioterapia, a gente tem algumas coisas para ajudar, né? Então, pensando no principal, a questão da hidratação, que acaba sendo difícil ali para muitas por conta do enjoo e da náusea, mas a gente precisa estabelecer pelo menos uma meta e ir fracionando, igual as refeições. Fracionar as refeições ajuda muito. Então, não comer tanta quantidade ao mesmo tempo, ir fracionando ao longo do dia, não misturar também líquido junto das refeições, sempre espaçar ali para não prejudicar a sua digestão. E voltando ali para a constipação, a gente tem alguns mecanismos que a gente pode usar, tanto na alimentação, como eu falei, da hidratação, aumentar o aporte de fibras na dieta, então usando ali de frutas, legumes, verduras, os cereais, como a aveia, a quinoa, são cereais que têm bastante fibra ali, o próprio arroz, milho, para a gente conseguir atingir uma meta de fibras ali. A gente tem as fibras em pó, como o psyllium, por exemplo. Sim. E ajudando mesmo para essa questão da constipação. Gostei muito do que você falou, sabe por quê? Porque quando a gente fala dessa questão de alimentação, de suplementação, é tudo muito caro. Sim. Né? Então, assim, você deu soluções aí de alimentos do dia a dia. Exato. Que tem no mercado, que tem na feira, que tem na quitanda. Nem sei se tem quitanda, mas tô velho mesmo. Tem. Tem sim. Então, assim, eu gostei porque, assim, quando você vê esses guidelines aí que circulam nas redes sociais, são suplementos que tem que adquirir nessas Exato. Lojas. E a boa parte das pacientes não tem poder aquisitivo para isso, né? Está durante um tratamento de químio. E o que se fala hoje, que as pessoas, muitas você escuta falar que não comem bem, porque comer bem custa caro. Exato. Né? É o maior mito que a gente encontra na internet. Pensa logo na carne vermelha, no não sei o que é caro mesmo. Em suplementos, mas né? Exato, vai naquelas lojas de suplemento, vê aqueles suplementos caríssimos. E o nome já diz, é suplemento. Exato, a gente não precisa deles. Eles são ali para suplementar algo que a gente não consegue na alimentação. Eu vou te dar um exemplo. Você estava falando de quimioterapia, mas eu vou emendar falando, por exemplo, da cirurgia, né? Sim. Tem vários hospitais em São Paulo que tem protocolos de prescrever proteína 3 ou 4 dias antes da cirurgia e 3 ou 4 dias depois. Aí você vai no mercado, aquele UPRO. Tudo bem, é caro, você vai tomar uma semana daquilo. Bem, tem paciente que tem, graças a Deus, mas assim, tem gente que não tem. Não é acessível a todos. E mesmo o Impact da Nestlé, que é outro que
fazem isso. Mas você tem soluções de consumo proteico para fazer esse balanço que não pesam tanto no bolso. Com questão de certeza. procurar realmente se informar, procurar um profissional da área que possa orientar melhor. Eu achei bem legal isso. E você conseguia ajustar, né? Porque como a gente falou, cada caso é um caso. Então, Sim. Não é todo mundo que vai precisar da mesma quantidade de proteína, Exato. dos mesmos suplementos. E não é todo mundo que vai ter os mesmos sintomas que Exato. a outra. Cada um vai Então, lidar. às vezes, as pessoas pegam ali uma lista de suplementos prontos na internet, né? E aí acham que aquilo vai ser para você a solução. E aí, às vezes, essa pessoa tá gastando dinheiro, é o termo que a gente usa ali do xixi caro, a pessoa não faz nem uso, o corpo nem usa aquele suplemento. E toma errado, no horário errado, é difícil, porque você compra aqueles negócios, vou tomar cobre, isso, noite, aí toma tudo de manhã, tudo à noite, não é assim, o ferro, que hora que eu tomo? Aí você trabalha na rua, como é que eu vou tomar isso? E até porque as vitaminas e minerais em excesso também, elas não são boas. Então, a gente tem que avaliar por exames bioquímicos, até a própria avaliação clínica daquele paciente. Então, tudo conta, né? A gente precisa... Desse tratamento quimioterápico, toma muito corticoide. Sim. Acaba inchando, tem esse ganho de peso, já aumenta a glicemia. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, nessa questão. Agora, por exemplo... a gente sabe uma coisa chamada TPM, que quase toda mulher tem, e pelo menos em casa o chocolate é mandatório nesse período, né? As mulheres mandam bala no chocolate, aí que é um grande aliado para passar por esses períodos, né? Período e a paciente, de estresse. Exato, e a paciente com câncer também não é diferente, né? O estresse às vezes gera uma predileção para comer, por exemplo, coisas doces como o famoso chocolate. E aí vem os mitos da internet, né? Não, o chocolate não pode, porque alimenta o tumor. Já ouvi de tudo. Coitado, como se o tumor gostasse de chocolate. Pode ou não pode, Duda? Vamos lá. Bom, falando um pouco ali, antes disso, no açúcar, né? Esse mito que a gente encontra na internet que paciente oncológico, a gente tem que evitar carboidrato porque o açúcar ali, qualquer fonte de carboidrato vai alimentar esse tumor. A glicose em si, ela vai alimentar todas as células. Todas as nossas células precisam de glicose. Sim. O tumor, ele não vai ser mais alimentado pela glicose. Então, quando a gente fala em evitar, as pessoas distorcem um pouco isso. Então, o que a gente quer dizer é realmente o açúcar, pensando na própria questão da obesidade, gordura abdominal, aumento da insulina, aumento da glicemia, que vira um ciclo realmente. E é aí que a gente quer chegar, né? Mas falando sobre o chocolate, não é um alimento específico que vai causar um problema. Então, a gente tem que pensar na alimentação como um todo. O chocolate, ele não vai ser o vilão, principalmente ali de uma paciente oncológica. Talvez o chocolate, ele pode até ser incluído ali, como um pedacinho ali pós-almoço para aquela paciente que talvez traga um conforto, que também é muito importante, pensando nessa parte do tratamento. Também, né? Com certeza. E a gente tem algumas soluções, né? Então, pensando em um chocolate 70%, que tem menos açúcar. Acho que eu ia te perguntar, o leite amargo, como que funciona isso aí? A gente sempre vai preferir o que é melhor ali, mais limpo, né? Com uma composição mais limpa. Ou um chocolate de melhor qualidade. Exato. Você consegue um chocolate de menor qualidade, pensando em ser menos processado. Então, com menos conservantes, menos aromatizantes. E a gente consegue incluir. O chocolate, ele não vai ser o Quanto vilão. menos ingrediente num produto, melhor ele E como tudo que a gente conversou até aqui, né? Um equilíbrio, né? Buscando o equilíbrio. Com moderação, né? O que todo mundo fala em termos de tudo, né? Olhando o contexto todo da alimentação. Exatamente. E eu vou te fazer uma pergunta que a gente já falou, mas eu acho que é importante, né, citar mais uma vez. É seguro tomar suplementos por conta própria? Não é seguro. Então, quando a gente fala em suplementos, suplementação, ela precisa ser individualizada. Então, você precisa ser acompanhado de um profissional, seu médico, seu nutricionista, para adequar essa suplementação. Então, realmente, de acordo com o que o paciente precisa, né? A gente avalia ali os exames laboratoriais, a própria clínica ali daquele paciente. Então, a gente precisa avaliar a vida daquele paciente como um todo. Na dieta, será que ele consegue adquirir todas as vitaminas, minerais, a própria fonte de proteína? Será que ele está conseguindo manter uma alimentação adequada só com alimentação? Ou esse paciente não está conseguindo se alimentar direito? Ou tem algum alimento ali que está sendo mais difícil para ele comer? Ele está com alguma deficiência?
tem alguns nutrientes que a gente olha com mais cuidado. Então, a vitamina D, ferro, B12, são nutrientes, por exemplo, que a gente olha com mais cuidado, pensando na imunidade desse paciente que já está imunossuprimido ali. Então, a gente precisa sempre avaliar e de acordo com cada individualidade. E alguns antioxidantes interferem, por exemplo, na quimioterapia? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões milagrosas de antioxidantes que a gente vê muito na internet também, como os mitos. Por exemplo, a cúrcuma, que falam que ela é o milagre antioxidante, que vai combater tudo, é o remédio. Então, assim, quando a gente fala em câncer, né, em quimioterapia principalmente, a quimioterapia ela age com estresse oxidativo no corpo para combater aquela doença. Então, ela tem os mecanismos para combater aquele tumor. Então, quando a gente toma os antioxidantes em altas doses, como selênio, vitamina E, vitamina C. Então, a gente coloca muitas doses desses antioxidantes dentro do nosso corpo e a quimioterapia ela não consegue agir da forma que ela deveria. Porque ela vai ter ali, então, um fica na frente do outro, o antioxidante que tá aqui e a quimioterapia que ela precisa fazer o estresse oxidativo dela para poder agir, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E, de novo, suplementação não pode ser por conta própria. Isso aí. Então, pensando numa mulher que está passando por uma quimioterapia, então a gente vai olhar uma dose proteica adequada para essa mulher, suplementar um whey, se ela precisar dessa proteína extra, porque ela vai precisar de força muscular. A gente vai olhar principalmente vitamina D, vitamina B12, o ferro dessa paciente e suplementar o que é necessário, né, Duda? Com certeza. Fazendo a suplementação e adequar a dieta de cada um dos sintomas que ela também está tendo. Legal. Então, assim, com a ajuda da Duda, a gente já passou pela químio, a gente já passou pela cirurgia, e a gente tem o que nós chamamos hoje, que é o que mais se fala, que é a survivor, que é a sobrevivente. Então, assim, a minha mulher, minha paciente, ela sai da cirurgia sem cabelo, ela sai obesa, ela sai com gordura no fígado, ela sai com uma hiperglicemia, ou seja, muita coisa para arrumar. E a gente sabe pelos trabalhos que a obesidade ela aumenta o risco de recidiva, de volta do tumor. Porque quando o ovário para, o que produz hormônio na mulher é a gordura periférica. Sim. Então, quanto mais gordura periférica, funciona praticamente como se ela estivesse fazendo mais uma terapia hormonal. Os trabalhos mais falam estradiol. de índice de massa corpórea, tem trabalho que fala que quando o índice da cintura abdominal, a medida é mais que 35 centímetros, aumenta muito o risco. E assim, Duda, como é que a gente pode trabalhar essa sobrevivente? Porque hoje o que se fala é o seguinte, precisa mudar o estilo de vida. Sim. Então, assim, como é que muda? Exercício físico, a gente orienta, apesar de ser difícil. Não ter estresse, morar em São Paulo é impossível. Então, o que a gente pode investir é no exercício, na dieta e nos hábitos ali alimentares. Sim. O que eu estou aqui, uma paciente pós-câncer de mama na sua frente, o que você diria para mim para eu começar a reiniciar esse computador aí? Então, eu acho que seria uma paciente que, com obesidade ali, que passou por um câncer de mama, se ela veio principalmente de uma obesidade, a gente olha ali até para o passado dela, né? Uma obesidade desde a infância, passou a vida inteira com essa obesidade, lutando ali contra o peso, com várias questões decorrentes da obesidade, então a hiperinsulinemia, que também vai contribuir para esse aumento de gordura abdominal, e aí no que você falou sobre o aumento também dos hormônios, né? Da produção de hormônio periférica, que vai ser pós o câncer ali dessa mulher. Então a gente tem que meio que começar do zero. Então, voltar como se ela não conhecesse nada ali daquela alimentação dela. A gente precisa fazer uma reeducação alimentar com essa mulher. Então, como que a gente tem que comer? Como que eu tenho que me comportar? Como que funcionam as refeições? Porque às vezes as pessoas, elas precisam daquilo ali mostrado para elas mesmas. Então, como que tem que ser as refeições durante o dia? Como que eu tenho que dividir as minhas refeições? Muita gente fala que é caro, que não tem tempo, mas a gente estrutura tudo isso. Então, um café da manhã, um almoço, algo à tarde, o seu jantar, para você acabar para você não chegar no seu jantar com muita fome.
começar o seu dia com uma ingestão proteica adequada para você conseguir a saciedade ali ao longo do dia. Então, a gente precisa ajustar todas essas questões fazendo uma reeducação alimentar, principalmente se essa mulher ela tem uma dificuldade maior de consumir frutas, legumes, verduras. Então, eu vou te fazer uma pergunta emendada nisso. Eu tenho pacientes de todos os tipos. O que me preocupa um pouco nessa conversa são as minhas pacientes do SUS. Sim. A minha paciente do SUS, ela levanta às 5 da manhã, ela toma um café correndo, ela pega 3 conduções, ela trabalha o dia inteiro, pega mais 3 conduções para voltar, almoça no emprego uma marmita, ela pega mais 3 conduções para voltar, quando ela volta, ela tem que dar janta para o filho, corrigir lição da escola, lavar a roupa do marido, e depois de dormir vai comer tipo 11 horas da noite. Então, assim... O que você me diz para essa paciente? Dá? Dá, é possível, mas ela tem que ter um pouco mais de força de vontade ali, porque o que a gente encontra hoje até é uma guerra aí, né, com as indústrias, que o ultraprocessado, ele é mais barato do que um pé de alface, por exemplo. Sim. Então, para essa pessoa, é comum a gente ver as pessoas saindo do trabalho com um saco de salgadinho na mão, um pacote de bolacha, porque é muito barato. Então, é muito mais fácil, e até pelo paladar, é muito mais gostoso para essa pessoa comprar um pacote de bolacha do que comprar um cacho de banana, por exemplo. Exato. Talvez seja até mais barato do que o cacho de banana. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado. E aí, quando a gente vai pensar nessa paciente, a gente tem que olhar o que ela consegue ter em casa. O que ela está disposta a mudar dentro do padrão ali que ela consegue adquirir perto da casa dela, por exemplo. Mas dá para chegar num denominador. Com não certeza. É só porque ela não tem o recurso e realmente é caro, não precisa entregar os pontos e sair comendo fast food, né? Com certeza não. Eu acho, Rogério, que assim, a nutricionista, ela vai adequar a dieta no perfil da paciente. De acordo com a vida daquela paciente. Com a vida da paciente. Ela não vai falar para a paciente comer chuchu se a paciente não suporta chuchu. Eu trouxe isso para eu acho super legal. Porque, você tem que adequar. Porque a nossa paciente que vai assistir vai falar assim, pô, mas não consigo, porque eu não almoço em casa, eu levo marmita, o que eu faço? Né? Eu acho legal trazer isso para a conversa. Eu acho que porque isso é a realidade de muita gente. Não só do SUS. De todo mundo. Mesmo trabalhador. Gente, que horas você sai da sua casa. E às vezes essa pessoa fala muito da falta de organização, né? Então, quando a gente vai para a falta de organização, da falta de tempo, na verdade. A falta de tempo, ela é uma falta de organização, talvez, daquela pessoa. Porque às vezes a gente pega, o que eu faço muito em consulta é estruturar a rotina. Antes de montar um plano alimentar, eu estruturo a rotina daquele paciente. Então, eu quero saber como que funciona a vida daquele paciente. Então, desde o horário que ele acorda até o horário que ele vai dormir. Como que são as refeições? Aonde que ele faz essas refeições? Porque isso é importante. Você vai levar marmita? Você vai ter como esquentar? Exato. Você tem onde esquentar? Ou a gente tem que pensar em outra opção. Por exemplo, no almoço. Vamos deixar outra opção ali. E, às vezes, coisas básicas, assim, que as pessoas realmente não sabem a diferença. Mas, às vezes, deixar de fazer uma carne, uma fonte de proteína ali, um frango ou uma carne empanada, frita no óleo. Talvez mudar o preparo dessa fonte de proteína, mudar o preparo dos legumes, porque às vezes essa pessoa até come legumes, mas coloca fonte de gordura saturada, ou às vezes banha, manteiga, então até trocar por um óleo vegetal. As pessoas se enganam, porque mais um mito de rede social, que a manteiga às vezes é melhor do que um óleo vegetal, um óleo de soja, por exemplo, e não é bem assim. Então a manteiga ela tem mais gordura saturada, por exemplo, que impacta também ali nos níveis de gordura abdominal, nível de gordura visceral. Então, a gente tem que olhar sempre para um todo, né? E agora, nessa moda das canetas também, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que a pessoa que vai fazer uso de uma caneta, ela precisa de um acompanhamento nutricional. Exatamente. Antes de iniciar qualquer tratamento. Né? Porque senão, fazer exames e entender como que está seu organismo como um todo, porque a gente vê muitas complicações de pacientes que não fizeram exames, que não tiveram um aporte proteico adequado durante o tratamento, né? Com efeitos colaterais importantes que poderiam ser evitados, né? Exatamente. Lembrar que a gordura vai, a proteína vai junto. Vai tudo junto. O músculo vai junto. Vai tudo junto. As pessoas
acho que hoje pensam muito no peso, né? Na balança. Então, nessa questão do emagrecimento. Que emagrecer é diferente de emagrecer na balança. É você perder gordura. Como que tá a sua composição corporal? Quanto que você tem de gordura e quanto você tem de músculo no seu corpo? Como que tá a sua gordura visceral? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. E uma coisa que acontece muito hoje, que a gente vê no consultório, são pacientes ali de até 20 e poucos anos, mas mais 30, 40 anos, que antes era muito... não era comum a gente ver. Então, com sarcopenia, osteopenia, osteoporose, por conta desse músculo perdido que vai embora nesse emagrecimento. Que a pessoa começa a fazer o uso das canetas, acha que é só parar de comer, mas não é bem assim. A gente precisa adequar esse plano alimentar. Sempre adequando, lógico, a rotina desse paciente, a vida desse paciente, mas pensando como um todo, né? Então, a gente não pode só tomar a caneta, os análogos ali e não comer. Olha, Duda, eu tenho uma notícia para você que não sei se é boa ou ruim. Você vai ter que voltar mais uma vez aqui. Então, vocês que estão gostando, peçam nos comentários para a Duda voltar, porque essa conversa não vai acabar hoje. Ela vai dar o cardápio inteiro. Não vai acabar hoje. A gente vai ter que vir um dia aqui com cardápio. Então, assim, peçam, force a barra que ela volta, viu? Ela obedece você. A gente queria agradecer muito sua presença. Adoramos. Né? Vamos querer um cardápio particular aqui. Vou marcar uma consulta hoje. E, assim... Eu acho importante, às vezes, trazer... Eu sempre puxo para a nossa paciente do dia a dia, porque, assim, a realidade do povo brasileiro é essa que eu te coloquei. Sim. Né? Eu adoraria que todos tivessem o tempo, e nem nós temos isso, de tomar café, almoçar, jantar, café da tarde, equilibrado. Exato, a praticidade, Mas, né? assim, o que a gente observa no dia a dia das nossas pacientes é essa rotina de São Paulo, de horas no trânsito, horas em conduções, no metrô, no ônibus. Cara, é por isso que eu busco soluções, né? Ah, não, vou entrar no site daquela fábrica de suplemento. Meu Deus, 190, não tenho como. Nem um salário mínimo, como é que vai pagar 190? E às vezes nem é um suplemento adequado. É isso. Você deu soluções que às vezes ela vai na feira, lá na xepa, lá do meio-dia, ela vai conseguir achar. Ela vai lá na feira, tem um dia que vai ter algo em promoção. É também a desinformação, né? Às vezes falta informação ali do que é o básico e o que pode ser feito diferente. Então, acho que a pessoa tendo essa noção desse básico e essa educação alimentar, que eu acho que é o que falta muito, as pessoas conseguem fazer as pequenas mudanças, que já são grandes mudanças para quem pode se comer bem com qualidade. Com certeza. Com um valor acessível. Sim. É isso. Comer bem não é caro. Aí você vai ter que voltar, porque as pacientes vão querer cardápios. Duda, muito obrigado pelo seu tempo, a vocês. pelo seu conhecimento. Adorei. Eu mesmo aprendi muito hoje aqui. Que bom, muito obrigada. Até uma próxima que terá, com certeza, né, Dani? Até. Não sei se ela topa, né? Ela traz a com nossa certeza. marmita, né, Rogério? Ela traz a nossa marmita. Com certeza. Muito obrigada. Imagina.